Shalom, shalom, façam todos um bom dia. Façam um bom dia, bom dia, bom dia. Vem chegando para nossa live de hoje. E onde colocar as mãos prosperarem. Gustavo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Mãe, benção, faça um bom dia, seja bem-vinda. E onde colocar as mãos prosperarem. Shalom, shalom, façam todos um excelente dia. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Fé, onde a gente vai ler um capítulo por dia da Bíblia. A gente crescer em fé, fortalecer nosso relacionamento com Deus a cada dia. Então já pega essa live, curta, compartilha, convida mais pessoas para estarem aqui. Se você não me segue nessa página, já começa a me seguir aqui para vocês receberem todos os dias essa mensagem e a notificação da nossa live. Todos os dias a gente vai ler um capítulo por dia. A gente está iniciando Gênesis hoje, capítulo 1. Então a gente vai fazer a leitura e a gente vai fazer um breve comentário em relação a esse capítulo. O propósito é ler a Bíblia durante o ano. Porém, para ler a Bíblia durante um ano, tinha que ler mais do que um capítulo. Mas na live, pelo horário, não tem como a gente ler mais de um capítulo por dia. Então, a tarefa de casa é você ler o capítulo de hoje e ler mais 2, 3 no mesmo dia. Mas nas lives a gente vai ler um capítulo por dia. Então, curta, compartilha, já divida essa live com mais pessoas para que elas também possam receber a palavra de Deus de hoje. Luiz Henrique, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, já pega a sua Bíblia, abre em Gênesis capítulo 1, que a gente já vai iniciar a nossa leitura. Se você não puder estar com a Bíblia na mão, não tem problema, só se conecte aqui, que eu vou lendo e depois a gente tem uma breve explicação. Então, vamos fechar os nossos olhos e pedir para que o Espírito Santo nos conduza na nossa leitura de hoje, para que ele faça presente na palavra que ele nos ensinou, que Jesus nos deixou e somos instruídos por ele. Então, se você puder fechar os seus olhos, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela graça, pela misericórdia que se renova a cada dia. Eu te agradeço por esse momento, por essa live. Senhor, traga pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, que precisam crescer e fortificar o relacionamento com o Senhor, Pai. Querido amigo e precioso Espírito Santo de Deus, nós te convidamos para que o Senhor faça parte desse devocional de hoje. O Senhor abra nossa mente, nosso entendimento para receber a Tua palavra. Através do que nós formos ler hoje, que o Senhor trabalhe em nossos corações. O Senhor venha falar através de mim. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Obrigado por ter nos enviado o amigo Espírito Santo. Obrigada pelo Teu propósito, pelo Teu sangue derramado na cruz, que através desse propósito nós temos hoje acesso ao Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. E todo mundo diz amém. Gênesis capítulo 1 vai falar o seguinte. Gênesis 1, o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou as luzes das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram embaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi.
A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento, no céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, se multipliquem, se encham as águas dos mares e multipliquem-se aves na terra. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles serviram de alimento para vocês, e dou os vegetais como alimento, e tudo que tem tudo em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Esse foi o primeiro capítulo que a gente leu, o princípio, Gênesis capítulo 1. Fala sobre a criação da terra, a criação do mar, a criação dos animais e a criação do próprio homem, de Adão e Eva. A criação do homem, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então aqui Gênesis capítulo 1 é o início, é o princípio de tudo. E qual que é a mensagem que a gente tem dentro aqui do capítulo 1 de Gênesis? Eu lhe faço um bom dia, Antônio, Elimara, façam um bom dia, gente, sejam todos muito bem-vindos. Então a primeira mensagem que a gente tem dentro desse capítulo aqui é o seguinte: há poder nas palavras. Então sempre que você for olhar na espiritualidade, olhar Deus, Deus fez todas as coisas através da palavra. Disse Deus, então tem o início aqui, ó. Disse Deus, haja luz e houve luz. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar. Então disse Deus. Então todas as vezes que Deus foi criar o sol, Deus foi separar as águas de águas, Deus foi criar os animais, Deus foi dar poder e governo para o homem, poder governar e multiplicar. Tudo isso foi feito através da palavra. Então existe um poder nas palavras, tanto para o lado positivo, tanto para o lado negativo. Se existe poder nas palavras, eu preciso ter o quê? A minha mente programada para eu declarar coisas boas sobre a minha vida e sobre os outros. Porque se eu sei que tudo foi formado através das palavras e tudo aquilo que eu libero, eu crio algo, eu movimento algo,
Acontece que quando eu libero palavras negativas, você também libera algo no mundo espiritual para o lado negativo. Se você se manifesta algo, fala algo positivo, declara algo positivo, as coisas também vão se movimentar de acordo com a sua palavra. Então, há poder nas palavras. Então, no início da nossa live de hoje, no início dos seus dias de hoje, um plano de ação que você pode fazer para o seu dia se movimentar de acordo com aquilo que você declara. Declare palavras positivas, fale palavras positivas sobre você, fale palavras positivas sobre o seu dia, para que as coisas possam se movimentar de acordo com a sua declaração. Se há poder nas palavras, então eu preciso mentalizar aquilo que eu quero viver no dia de hoje e assim declarar de acordo com aquilo que eu quero viver e deixar que Deus movimente as coisas de acordo com a sua vontade. Tá fazendo sentido, gente? Coloca para mim nos comentários. Então, o primeiro plano de ação da nossa primeira mensagem de hoje é o quê? Declarar coisas positivas sobre a sua vida e sobre o seu dia para que você tenha, para que você faça um bom dia. Segunda mensagem que tem aqui é a seguinte: se até Deus dividiu as tarefas, se até Deus, quando ele decidiu criar o mundo, criar a terra, separar as águas, criar o mar, fazer o homem, Deus ele precisou o quê? Ele dividiu, não que ele precisasse dividir tudo. Deus é soberano, Deus tem todo o poder, ele poderia ter feito tudo em um dia só. Ele tem todo o poder para construir o mundo, para fazer o homem, para fazer tudo aquilo que ele fez em um dia. Porém, Deus fez o quê? Ele dividiu, ele fez o mundo em 7 dias, no sétimo ele descansou. Então Deus é como se ele tivesse pegado o plano dele, que era o quê? Construir o mundo, construir o homem, os animais, e ter fatiado essa meta, que era o mundo, em pequenas metas. Então toda vez que você vai ler aqui, Deus fala o seguinte: disse Deus, haja luz e houve luz, e Deus separou o dia luz e a noite trevas. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Depois Deus separou o firmamento, passaram-se dia e tarde, esse foi o segundo dia. Então Deus dividiu ali em tarefas aquilo que ele queria fazer e no final ele criou tudo e viu que tudo ficou muito bom. Então Deus, para criar o mundo, ele separou todas as coisas que ele criou em dia. Passaram-se dia e tarde e Deus viu que ficou bom. Passaram-se dia e tarde e Deus viu que ficou bom, até que criou todas as coisas e colocou um homem lá na terra, lá no jardim, para quê? Para dominar, para multiplicar, para colocar os nomes nos animais. Então Deus também, ele fez tudo em etapas, em metas. Então nós, como imagem e semelhança de Deus, nós, como criação de Deus, quando a gente vai projetar algo, criar algo, quando a gente tem um sonho, algo a conquistar lá na frente, a gente também precisa pegar esse algo, esse todo, e dividir em pequenas metas para que a gente possa realizar e chegar ao sucesso no final. Então, se Deus, que é Deus soberano, tem todo o poder para fazer tudo em um dia só, ele dividiu tarde e manhã, e tudo que ele fez ficou bom, nós também precisamos pegar tudo aquilo que a gente precisa fazer para chegar à nossa realização final. É pegar aquilo que a gente quer realizar, dividir em metas e dividir durante a nossa semana. Para quê? Para que quando chegar no final do dia, quando chegar o final dessa meta que a gente escreveu no papel, a gente olhar e falar: e ficou muito bom, porque você fez aos poucos, você dividiu. Fez sentido? Tá fazendo sentido para vocês aí, gente? Coloca para mim nos comentários. Coloque para mim nos comentários se está fazendo sentido para vocês. Terceira mensagem aqui é a seguinte: Deus fez você, Deus projetou você para dominar, multiplicar, para governar sobre todas as coisas. Quando Deus fala aqui o seguinte, ó, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre toda a terra. Quando Deus ele faz o homem, ele já fala: você vai ser um governante, você vai dominar sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que eu fiz. Então, você, como imagem e semelhança de Deus, você precisa governar não só as suas emoções, mas também governar os seus pensamentos, porque através daquilo que você pensa, você vai estar governando as circunstâncias que acontecem no seu dia a dia. André, faça um bom dia, seja bem-vindo. Como eu sempre falo, a gente não tem poder das coisas que vão acontecer, porém a gente tem o poder, o governo sobre as nossas emoções, sobre como reagir de acordo com as circunstâncias.
Então Deus criou todas as coisas e colocou o homem à sua imagem e semelhança para governar, para dominar, para multiplicar sobre todas as coisas. Então Deus projetou você para ser um governante, Deus projetou você para dominar sobre todas as coisas, para que você possa criar, projetar e multiplicar tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos. Então governe, domine sobre todas as coisas, assim como Deus declarou, assim como Deus falou que você é, que você nasceu para governar sobre todas as coisas. Para você que está chegando agora, a gente está lendo Gênesis capítulo 1, a gente está iniciando uma maratona de ler a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia, e comentar sobre esse capítulo. A intenção é a gente ler a Bíblia durante o ano de 2025 para a gente crescer cada vez mais em conexão com Deus e aprender da palavra, porque tudo veio do espiritual, tudo veio da palavra de Deus, tudo procedeu da palavra de Deus e disse Deus, como falou aqui no início do nosso capítulo. Então, nós precisamos o quê? Ler daquilo que é o verbo, né? Que é o próprio Jesus. Então, a palavra, a gente está falando de Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, nós precisamos ter a Bíblia em nossa mente para que a gente possa estar cada vez mais perto de Deus. E qual que é a nossa quarta mensagem do nosso devocional de hoje? Viva sua identidade fazendo aquilo que Deus projetou você para ser e para fazer. Então você precisa ativar sua identidade de filho, você precisa saber qual a sua identidade, de onde você veio, para onde você vai, qual que é o seu propósito. Você precisa ser primeiro um filho de Deus, você precisa ativar primeiro a sua identidade para que você possa fazer aquilo que ele projetou para você fazer. Se você não sabe ser quem você é, imagem e semelhança de Deus, você vai acabar fazendo coisas que não era para você fazer. Vai fugir da sua identidade, daquilo que ele projetou você para fazer. Então, antes de você fazer algo, você precisa saber quem você é, viver sua identidade, ser imagem e semelhança de Deus para você poder multiplicar, governar e dominar sobre todas as coisas de acordo com aquilo que ele projetou você para fazer aqui nesse mundo. Como eu sempre faço, nós temos uma identidade individual, a gente tem uma identidade que é só nossa, ou seja, o seu olho é diferente do olho do seu irmão, a sua digital é diferente do seu irmão, é coisa exclusiva, então seu propósito é coisa exclusiva, só você pode cumprir, só você pode fazer, seu irmão não pode cumprir o seu propósito por você, não pode ser você fazendo algo que você deveria fazer. Então, primeiro você deve se conectar com Deus, ser a sua identidade, que é a imagem e semelhança de Deus, viver, ativar para você viver os planos de Deus, fazer aquilo que Ele projetou você para fazer aqui nesse mundo. E qual que é o nosso plano de ação dentro da nossa live de hoje? É a seguinte: para você fazer um bom dia, para você viver sua identidade, para você fazer aquilo que você projetou no dia de hoje. Eu tenho certeza que vocês já fizeram metas, já fizeram projetos, já colocaram no papel aquilo que vocês querem viver no ano de 2025. Só que para vocês alcançarem essa realização, para vocês chegarem no sucesso, vocês precisam que fatiar essa meta, esse sonho, esse projeto em pequenas metas diárias. Então, como eu falei para você, se Deus, que é soberano, que tem poder, ele dividiu tudo que é o mundo e fez em dias, em 7 dias. Deus fez o mundo em 7 dias, dividiu aí em metas, passaram-se dia e tarde, viu que ficou bom. Nós também precisamos pegar nossa meta grande e dividir durante a nossa semana para a gente alcançar o sucesso a cada dia. Então, o sucesso está na conclusão de cada tarefa que você faz, que você determinou no seu dia a dia. Então, plano de ação. Pegar a sua realização, o seu sonho, aquilo que você quer finalizar no final do ano de 2025, dividir em pequenas metas ao longo do seu ano, ao longo da sua semana, para você realizar em cada dia essa meta, para você chegar à sua realização final. Segunda coisa, se a Bíblia está falando que Deus criou o mundo com as palavras, você vai sempre declarar sobre o seu dia. Então, o segundo plano de ação é o que? Acordei, levantei, vou mentalizar, vou me conectar com Deus e vou declarar sobre a minha vida e sobre o meu dia, para que as coisas corram conforme a vontade de Deus, para que a sua vontade e a vontade de Deus estejam alinhadas. Então, declare sobre o seu dia. Segunda coisa, você vai governar suas emoções, dominar suas emoções, você vai
Independente do que aconteça o seu dia, você vai fazer daquelas situações que aconteceram no seu dia, seja boa, seja ruim, você vai fazer uma leitura e você vai mudar o seu comportamento dentro das circunstâncias que você acha que você deve mudar e alinhar, para que você possa dominar o seu dia e as circunstâncias do seu dia. Max, faça um bom dia. Rosa, faça um bom dia. Sejam bem-vindos. Então, você vai fazer também esse plano de ação de quê? De dominar e governar sobre todas as coisas que acontecem sobre o seu dia. E o outro plano de ação é o quê? Você viver a sua real identidade. Se conecte com Deus durante o seu dia, se conecte com você mesmo durante o seu dia, para que você possa viver realmente a sua real identidade e assim ativar o seu propósito, que é viver a sua identidade, fazer aquilo que Deus projetou para você fazer. Então, esse foi o nosso primeiro capítulo de Gênesis. Amanhã a gente vai ler Gênesis capítulo 2 e vai comentar sobre esse capítulo. O que você vai fazer agora? Você vai curtir essa live, você vai compartilhar, você vai estar aqui amanhã, vai colocar aí no seu Instagram, ativar o sininho para você lembrar que amanhã a gente tem um encontro aqui, para a gente ler Gênesis capítulo 2 e estar cada vez mais conectado com Deus, aprender mais sobre sua palavra, para que a gente fortifique o nosso relacionamento com Deus, com a nossa identidade, para que a gente seja, né, como a palavra diz, imagem e semelhança de Deus. Que vocês façam um excelente dia, que Deus abençoe vocês e que amanhã vocês estejam aqui comigo, 7h07 da manhã. Um grande beijo, Deus abençoe vocês.